Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje estudar a lição 9 da Revista dos Adultos. Essa lição vai ser ministrada no dia 1º de setembro de 2024. O título é A Conspiração de Amã contra os Judeus. Texto áureo. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus capítulo 10, versículo 22. Verdade prática. Quando nos tornamos agradáveis ao mundo, é sinal de que nossa fidelidade a Deus está em crise. É o sal da terra, que perdeu o sabor. Precisamos ser sóbrios e vigilantes em relação a isso. Leitura diária. Na segunda, devemos agir com serenidade em qualquer área de liderança. Na terça, Amã planeja destruir os judeus de todo o reino de Assuero. Na quarta, a motivação de Amã para a violência remonta a tempos longínquos. Na quinta, luto, jejum, choro e lamentação diante da ameaça de Amã. Na sexta, a importância da oração para suportar as intempéries do mundo. E no sábado, Jesus, o Messias, salvará Israel quando de sua conversão nacional. Jesus, o Messias, Yeshua Hamashia, Jesus, o Messias. Leitura bíblica em classe, Esther, capítulo 3, versículos 7 a 11, e depois o capítulo 4, versículos 1 a 4. O texto bíblico diz assim: No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano 12º do rei Assuero, se lançou Pur, isto é, a sorte, perante Amã, de dia em dia e de mês em mês, até ao 12º mês, que é o mês de Adar. E Amã disse ao rei Assuero: Existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão e o deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: Essa prata te é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Esther 4, versículos 1 a 4. Quando Mardoqueu soube de tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes e vestiu-se de um pano de saco com cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegavam, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em pano de saco e cinza. Então vieram as moças de Esther e os seus eunucos, e fizeram-lhe saber com o que a rainha muito se doeu, e mandou vestes para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o seu cilício, porém ele não as aceitou. Plano de aula, introdução. Esse conteúdo está na revista do professor. Vamos ler para enriquecer a lição, caso você tenha somente a lição do aluno, a revista do aluno. Introdução. A lição de hoje nos auxilia a refletir a respeito de um tema muito atual, o antissemitismo.
Nela estudaremos o plano odioso de Amã em exterminar todos os judeus do reino persa. A causa desse intento de Amã se revela de caráter pessoal, mas que atinge toda uma nação. A história bíblica que estudaremos nos revela como é antiga a campanha de ódio contra o povo judeu. Apresentação da lição, objetivos da lição. Número 1. Explicar o plano odioso de Amã. Número 2. Destacar a tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Ester. Número 3. Apontar o perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. Cada um desses assuntos, dos objetivos 1, 2 e 3, cada um vai ser tratado num tópico da aula. Motivação. Com reflexão a respeito do perigo do antissemitismo no meio cristão, leia atentamente o seguinte trecho. O Holocausto não começou com Hitler enfileirando os judeus para a câmara de gás. Ele começou com líderes religiosos plantando as sementes de ódio contra o povo judeu em suas congregações. Hitler citava a Bíblia, capítulo e versículo, para justificar o seu ataque aos judeus. Conclusão da lição, aplicação. A história do ódio de Amã contra os judeus deve servir de alerta contra o antissemitismo moderno. Como evangélicos, amamos o povo judeu e oramos para que ele reconheça Jesus como o Messias. Isso não significa fechar os olhos para os seus erros. Contudo, nos impulsiona a repelir mentiras e narrativas construídas a fim de reputar o Estado de Israel como algoz, quando desde sempre é o alvo do terrorismo sistemático. Nós aqui já consideramos que o ódio contra o povo judeu é grande. Durante todo o percorrer da história, a gente vê isso, vê como eles foram perseguidos por Roma, né, o cerco a Jerusalém, como foi perseguido por Antíoco Epifânio, como foi perseguido por Faraó, por Amã, e na Idade Moderna, atualmente, na Segunda Guerra Mundial. Então, quer dizer, se a gente busca no decorrer da história, existe um cunho espiritual nisto. Porque Jesus disse, a salvação vem dos judeus. Israel é o povo com o qual Deus tem uma aliança. E Deus vai cumprir essa aliança. E não há nada que possa impedir, não há acontecimento na terra que possa impedir Deus de cumprir a sua aliança com Israel, e a redenção dos judeus vai acontecer, porque está profetizado isso está profetizado, e Jesus disse que a profecia não pode falhar. Comentário, palavra-chave conspiração, introdução. Na lição anterior, vimos que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante de Amã. Nessa lição, estudaremos a respeito do plano de Amã para exterminar todos os judeus do reino da Pérsia. Veremos também como o povo judeu tem sido perseguido ao longo de toda a história. Israel sobrevive pela providência divina. 1. O plano odioso de Amã. Intrigas e patologias do poder. 1.1. Intrigas e patologias do poder. A conduta de Mardoqueu incomodou aos demais servos do rei. Eles o questionavam todos os dias: por que traspassas o mandado do rei? Mardoqueu disse apenas que era judeu.
Incomodados, seus conservos foram denunciá-lo a Amã, para verem se Mardoqueu continuaria com a mesma postura. Pelo visto, não era um zelo sincero pela palavra do rei. Pareceu mais uma tentativa de jogar lenha na fogueira. Invejas e intrigas costumam reinar em todo tipo de grupo social. Amã ficou furioso e reagiu de maneira absolutamente desproporcional, revelando uma personalidade doentia, planejou o extermínio de todos os judeus. Quem exerce autoridade em qualquer área da vida precisa agir com serenidade, sabendo que todos temos um Senhor nos céus. Abuso de poder leva à queda. Está em Provérbios capítulo 16, versículo 18. Eu busquei esse versículo para nós. Diz assim, Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Aqui o título do 1.1, o título, né? Intrigas e patologias do poder. Patologia é como se fosse enfermidade, né? Aquelas doenças do poder. A traição, né? Um querendo prejudicar o outro. Coisas desse tipo. Um querendo levar vantagem em cima do outro. E aqui a pergunta, por que traspassas o mandado do rei? Do rei, Esther capítulo 3, versículo 3. Mandado é ordem. Não confundir com mandato. Já consideramos isso na última aula. Mandato está relacionado ao cargo, né, ao cargo dos políticos, que ele tem um mandato de 4 anos. Aqui é mandado. Amém? E aqui falou, pelo visto, não era um zelo sincero pela palavra do rei. Pareceu mais uma tentativa de jogar lenha na fogueira. Aquelas pessoas não estavam preocupadas em, nossa, Mardoqueu não está obedecendo a palavra do rei. Não, eles queriam ver o fogo. Eles queriam ver pegar fogo, né? A situação fica ruim. A preocupação deles era prejudicar Mardoqueu, mas com a aparência de que eles estavam preocupados com a palavra do rei. Vestiram de aparência, aquela aparência de justiça, de fazer o correto, mas queria era prejudicar. Não é? É uma atitude que a gente não deve ter, quer seja na nossa escola, quer seja no nosso ambiente de trabalho, na família, na igreja. Amém? Número 2, a extensão do plano. O Império Persa abrangia todo o Oriente Médio próximo, desde o rio Indo, na Índia, hoje no Paquistão, até o Mediterrâneo Oriental. Incluía parte do norte da África até a Etiópia e se estendia para além do Mar Egeu, até a Trácia, na Europa, parte da atual Turquia, Grécia e Bulgária. Em linha reta, de um extremo a outro, eram mais de 4.000 quilômetros. Em todo esse território havia inúmeras comunidades judaicas. Amã planejou a destruição dos judeus de todo o reino de Assuero. Isso incluía até os que haviam retornado para Jerusalém. Um plano muito grande para destruir os judeus. Astúcia e oportunismo de Amã. Amã convenceu Assuero escondendo sua verdadeira motivação, que era pessoal. Disse que havia um povo no reino que tinha leis diferentes e não cumpria as leis do rei. Por isso convinha que fosse exterminado. Se Assuero decretasse a morte desse povo, Amã entregaria 10.000 talentos de prata, cerca de 350 toneladas de prata, para o tesouro real, o equivalente a 2/3 da renda anual do Império Persa. Está em Esther, capítulo 3, versículo 9.
Aqui o talento foi calculado a 35 quilos. Um talento foi 35, correspondia a 35 quilos de prata. 10 mil talentos, 350 mil quilos de prata. Ou 350 toneladas. O texto bíblico nos permite entender que Assuero concordou com Amã sem questionar de que povo tratava. Simplesmente tirou o seu anel e o deu a Amã, a quem coube definir os termos da carta a ser enviada a todas as províncias, assinada em nome do rei. Nesse episódio, Assuero mostrou-se facilmente manipulável. Amã soube apelar para o seu ego. Liderar requer prudência e sabedoria para identificar desavenças pessoais disfarçadas de motivações aparentemente nobres. Interessante que eu já comentei em outras aulas, essa revista está trazendo alguns tópicos interessantes a respeito de liderança, de como a liderança deve ter cuidado, né? Não dar ouvidos, sempre apurar os fatos, como aquela questão do plano para matar o rei, e o rei mandou apurar os fatos eram verdadeiros, e aí aqueles 2 eunucos que queriam matar o rei foram enforcados. Mas aqui, talvez no excesso de confiança, o rei ele confiou tanto em Amã que ele nem questionou, mas é preciso ter prudência e sabedoria para tomar decisões quando alguma decisão envolve outra pessoa. Às vezes você às vezes tem um poder, tem uma autoridade no seu emprego, na sua escola, na sua empresa, você é revestido de certa autoridade ali, ou total autoridade, você de repente é o dono de tudo, né? E tem que ter prudência, tem que ter sabedoria para não fazer injustiça, para fazer aquilo que agrada a Deus, para fazer aquilo que é correto. E Deus ele vai se agradar dessa atitude. Sinopse 1. O plano odioso de Amã contra os judeus revela astúcia e oportunismo. Um auxílio bibliológico aqui que nós vamos ler está na revista do professor. Procurou destruir todos os judeus. Amã, o primeiro-ministro da Pérsia e a primeira figura política na Bíblia a idealizar um plano sinistro para, em sua esfera de influência e autoridade, exterminar todos os judeus. Este plano de genocídio, isto é, um esforço sistemático de matar todas as pessoas de um grupo étnico, nacional ou religioso contra a raça dos judeus. Então aqui, o que é genocídio? É um esforço sistemático de matar todas as pessoas de um grupo étnico, nacional ou religioso. Ponto. Aqui está entre parênteses, certo? Genocídio é um esforço sistemático de matar todas as pessoas de um grupo étnico, nacional ou religioso. Agora, no contexto da lição, este plano de genocídio contra a raça dos judeus se compara ao plano de Antíoco Epifânio no século II a.C., aos perversos planos de Adolf Hitler na Europa do século XX e às intenções do anticristo, que procurará destruir todos os judeus e cristãos no fim da história. Ao dar a sua lei a Israel, um dos propósitos de Deus foi tornar o seu povo diferente de todos os outros povos, de todos os outros. Amã reconheceu algo singular nos judeus e os odiou por isso. Sob o novo concerto, o plano de Deus de salvação espiritual por meio da vida e do sacrifício de Jesus Cristo, Deus ainda quer que o seu povo seja separado e positivamente distinto de toda iniquidade e impiedade do mundo. Ele deseja que eles sejam um povo santo e puro,
que pertence a ele. Como na época de Esther, o mundo de hoje ainda odeia o povo de Deus, porque eles são diferentes. Porque ele é diferente, porque o povo de Deus é diferente. O seu caráter piedoso e o seu comportamento estão completo. O seu caráter piedoso e o seu comportamento estão em completo contraste com o modo de vida e os costumes aceitos pela maioria das pessoas do mundo. O mundo aqui nós entendemos como uma sociedade corrompida, aquela sociedade que não vive dentro dos preceitos de Deus, né? Então, a igreja procura ter o verdadeiro cristão, aquele que nasceu de novo, que teve a experiência do novo nascimento. Ele procura ter uma postura diferente. E essa postura diferente, irmãos, não é difícil. Não é difícil. Porque uma vez que a pessoa teve uma experiência real de salvação com o Senhor Jesus, a natureza dela agora é uma natureza espiritual. Então não se identifica com essas coisas. A pessoa nem se preocupa, nem quer saber. Ela quer saber das coisas do céu, ela pensa nas coisas do alto. Amém? Considerando que, aqui é aquilo que eu sempre falo para os irmãos, não é porque a gente vai deixar o mundo com o seu pecado, com a sua proposta de vida longe da presença de Deus. Isso é uma coisa, é a vida espiritual nossa. Por outro lado, nós estamos dentro do mundo, estamos na estrutura social. E ali você tem um estudo, você tem um trabalho, você faz uma faculdade, você tem uma loja, você tem um emprego, você quer fazer um curso de capacitação, você quer melhorar no emprego, você quer fazer um concurso, você quer ter uma carreira militar, você quer conquistar as coisas, né? Você vai se dedicar para isso, se esforçar para isso. E, paralelo a isso, colocando Deus, né, nos seus planos, e paralelo a isso, você vai evitando tudo aquilo que o mundo te oferecer concernente a coisas espirituais que vão desviar o teu olhar da cruz de Cristo. Amém? Então, e nós estamos no mundo para ser sal. Se você não, como é que você vai temperar? Quando a dona de casa, as pessoas que gostam de cozinhar, né, coloca o sal numa salada, por exemplo, o que ela precisa fazer? Ela só não joga ali, só salpicou ali. Não, ela vai misturar para o sal poder pegar toda a salada, toda a maionese ali, né, salpicão. Então, o que vai acontecer? A gente tem que estar misturado. Como? Numa sala de aula, num local de emprego, numa faculdade, no condomínio. Você está misturado com as pessoas, convivendo com as pessoas, mas não sendo influenciado por elas, mas influenciando. Amém? Esse é o propósito de Deus. Número 2, a tristeza de Mardoqueu, dos judeus e Esther, e de Esther. Todo mundo triste, né? Mardoqueu, os judeus e Esther. O pavor da violência, 2.1. O pavor da violência. No dia definido para a morte dos judeus, ninguém deveria ser poupado. A ordem expressa era que destruíssem, matassem e lançassem a perder a todos os judeus, desde o moço até ao velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia. E que todos os seus bens fossem saqueados. Amã destilou todo o seu ódio no texto que preparou. Não há registro de levante algum dos judeus durante o Império Persa. Mesmo assim, todos corriam o risco de serem vítimas da perversidade de Amã. Iniciada por Caim, a violência apavora a humanidade em todos os tempos e, infelizmente, cresce a cada dia. 2.2 Bebida, confusão e tristeza. O Império Persa tinha um sistema de correios muito eficiente.
principalmente em função da estrada real, que ia de Suzã a Sardes, na província da Lídia, hoje território turco. Depois das cartas enviadas a cada província, Assuero e Amã puseram-se a beber. Os moradores de Suzã, contudo, ficaram confusos, certamente por não entenderem a repentina e esdrúxula ordem do rei. Mardoqueu entrou em profunda tristeza. Rasgando suas vestes, vestiu-se de pano de saco e cinza e saiu pela cidade, clamando em alta voz e soltando gritos de amargura. Ester ficou muito aflita. À medida que as cartas chegavam às províncias, a reação era a mesma. Havia um clima de luto, com jejum, choro e lamentação. Só Deus pode frear a impetuosa maldade humana. 3.3 Crise e clamor. O decreto de Assuero tirou a tranquilidade de todos os judeus e os levou a buscar o socorro divino. Se de um lado havia a fé e a bravura dos 50.000 judeus que foram a Jerusalém para reedificá-la, liderados por Zorobabel, de outro lado havia a aparente tranquilidade dos que decidiram ficar em suas próprias habitações por todo o Império Persa. Mesmo dentre os que foram a Jerusalém, muitos se dedicaram a construir casas luxuosas, dando pouco valor à reconstrução do templo, como denunciam os profetas pós-exílicos Ageu e Zacarias. Agora todos corriam o risco de ser exterminados, porque muitas vezes precisamos experimentar crises para buscar a Deus de todo o coração. O correto é fazer como Daniel, que orava em todo o tempo. Somente com uma vida de oração constante, em casa e no templo, podemos vencer o mal. É uma importância que nós precisamos ter, né? Precisaríamos nos dedicar, ter esse tempo de devocional com Deus, um momento só entre nós e Deus, buscar a presença de Deus, adorar, louvar, orar, o caderninho de oração, e ali você vai louvando, vai orando, vai lendo a Bíblia, vai tendo um momento com Deus. Cada um tem o seu modo de fazer o devocional, mas o importante é separar um tempo para Deus, e isso a gente tinha que ser mais vigilante para ter esse tempo com Deus todos os dias. Sinopse 2. O plano odioso de Amã trouxe tristeza e medo ao povo judeu. Número 3. O perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. Faces do antissemitismo. De forma prática, antissemitismo é hostilidade sistemática contra os judeus. A palavra hostil tem uma origem latina, está relacionado com inimigo. Uma pessoa, quando trata a outra com hostilidade, ela não está sendo agradável, né? Ela não está sendo agradável. Então, hostilidade é essa atitude de inimigo. Hostil está relacionado com inimizade. Hostil é inimigo. Essa palavra ela vem do latim, né? É possível verificar ao longo da história 3 faces de expressão desse ódio obstinado. O antissemitismo religioso, o nacionalista e o racial. Olha que interessante. São 3 aspectos do antissemitismo, ou seja, desse ódio contra Israel, contra os judeus. No aspecto religioso, destacam-se as perseguições, como a do século XIV, quando os judeus foram acusados de serem os responsáveis pela peste negra, que assolou a Europa em 1348. Também durante a Idade Média sofreram intensa perseguição pela Inquisição, principalmente a partir de 1478, na Espanha, por ordem do Papa Sisto IV.
e a partir de 1536 em Portugal, pela instituição oficial do Tribunal do Santo Ofício, pelo Papa Paulo III. O objetivo principal era combater o que chamavam de heresia judaica. Milhões de judeus foram expoliados. O que é expoliados? Eles perderam suas posses, né? Desapossar, tomou as posses dele com violência, as propriedades dele. Eles foram expoliados, torturados e execrados. O que é execrados? Amaldiçoados, desejaram o mal para eles. Então, eles foram expoliados, ou seja, tomavam as propriedades deles, foram torturados e foram execrados, amaldiçoados, desejavam mal para eles e mortos por não aderirem ao catolicismo e por questões econômicas e políticas. A primeira ordem de confinamento de judeus em guetos não foi de Adolf Hitler no século XX, foi do Papa Paulo IV em 1555 e atingiu todos os estados papais por mais de 300 anos. Eu fiz uma pesquisinha aqui, estados papais, olha só. No século XVIII, os estados papais atingiram sua extensão total e o governo do Papa sobre o seu território foi indiscutível. Eram governados como monarquia papal absoluta. Não havia constituição nem governo representativo, não tinha eleição não, era um absolutismo do Papa. Os governadores eram nomeados pelo Papa, eram geralmente cardeais ou bispos. A administração era ineficiente e com frequência havia corrupção. Os papas tinham um controle político. Outros nomes: estados papais ou estados pontifícios ou estados da Igreja ou patrimônio de São Pedro. Então, estados papais ou estados pontifícios ou estados da Igreja ou patrimônio de São Pedro. São sinônimos. O Estado era formado por um grupo de territórios no centro da Península Itálica, com Roma como capital, sob a autoridade civil dos papas. Então é interessante pesquisar mais, se de repente você quer aprender mais, pesquisar mais sobre os estados papais por mais de 300 anos. Então, vamos ler novamente o finalzinho aqui do parágrafo para a gente pegar o fio da meada. A primeira ordem de confinamento de judeus em guetos não foi de Adolf Hitler no século XX, foi do Papa Paulo IV em 1555 e atingiu todos os estados papais por mais de 300 anos. Então vemos aí, né, essa história aí nesses séculos aí, 15, 16, 17, 18, como eram as coisas. Sempre que a gente lê, igual, por exemplo, a gente esbarrou aqui, estados papais, é sempre interessante a gente despertar esse pesquisador que é em nós, né? Você leu alguma coisa, você achou, opa, peraí, deixa eu pesquisar isso aqui, deixa eu ver o que é isso aqui. Opa, peraí, o que é expoliado? Deixa eu procurar isso aqui no seminário. O que é execrado? Deixa eu procurar isso aqui no seminário, não, no dicionário. Deixa eu procurar isso aqui no dicionário. E aí você vai sempre enriquecendo, né? A sua aula, o seu conhecimento, para não ir, vai lendo e vai atropelando o texto. É sempre bom a gente, às vezes, buscar alguma coisa para a gente entender mais a profundidade do assunto, amém? É por isso que às vezes a aula fica um pouco mais demorada, porque a gente procura buscar e assim a gente enriquece um pouco a aula, isso é importante. Número 2, antissemitismo nacionalista e racial. Então tem o religioso, o nacionalista e o racial.
O aspecto nacionalista pode ser visto no século XIX e no início do século XX, na Ucrânia e na Rússia, através dos chamados pogroms, violentos ataques físicos indiscriminados aos judeus. A prosperidade dos judeus causava ódio. Olha só, a prosperidade dos judeus causava ódio, alimentado por teorias de conspiração. O povo judeu era apontado como culpado pelas crises econômicas de países do leste europeu, levando-os a reagir violentamente contra as comunidades judaicas. Durante a Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, Adolf Hitler protagonizou o antissemitismo racial ao proclamar a superioridade da raça ariana. O Holocausto exterminou 6 milhões de judeus em toda a Europa. O antissemitismo hoje. A criação do Estado de Israel em 1948 não garantiu paz aos judeus. O país vive em estado de alerta em função de ataques terroristas internos e externos, feitos em nome de uma causa palestina. O mais brutal da história recente ocorreu em outubro de 2023. 5 grupos palestinos armados uniram-se ao Hamas e a partir da faixa de Gaza atacaram Israel por ar, terra e mar, cometendo barbáries inimagináveis contra civis e deixando cerca de 1.200 mortos, além de levar cerca de mais de 200 pessoas reféns. Depois disso, os casos de antissemitismo aumentaram em várias partes do mundo. O que os inimigos de Israel querem não é um acordo que lhes garanta um lugar para viver. Sua verdadeira causa é o extermínio do Estado de Israel. Só Jesus, o Messias, salvará Israel quando de sua conversão nacional. O antissemitismo moderno é perigoso e cruel. Qualquer forma de tentativa de extermínio é perigoso e cruel. E, infelizmente, o mundo hoje vê essa situação relacionada aos judeus, que vem, conforme nós vimos, que vem ao longo da história da humanidade. Auxílio histórico teológico. É possível um cristão ser antissemita? É essencial para os antissemitas separar Jesus de sua origem judaica, pois fizeram isso. Então, o ódio se torna moderno e o antissemitismo se torna uma virtude cristã. Como eu disse anteriormente, um cristão antissemita é um paradoxo. Paradoxo é absurdo, é um contraditório, né? Então, como eu disse anteriormente, um cristão antissemita é um paradoxo. Um antissemita, nesse contexto, é um cristão morto cujo ódio estrangulou sua fé. Um antissemita, nesse contexto, é um cristão morto cujo ódio estrangulou a sua fé. Como um camaleão, o antissemitismo pode mascarar-se alternadamente como fazer a vontade de Deus ou como uma ideologia política. Se Jesus puder ser separado de suas raízes judaicas, então os cristãos podem continuar a louvar os judeus mortos do passado, Abraão, Isaque e Jacó, enquanto desprezam os Goldenberg do outro lado da rua. Mas quando você encara corretamente o povo judeu como a família de nosso Senhor, eles se tornam a nossa família ampliada, a quem recebemos a ordem de amar incondicionalmente. Adolf Hitler reconheceu que precisava destruir as raízes judaicas de Jesus na mente do povo alemão. Da sua mente doentia veio a regra Mischling, que definia legalmente um judeu como alguém que tivesse o pai e a mãe judeus. Hitler fez isso por 2 motivos. Primeiro, ele tinha que absolver Jesus por ser judeu, reconhecendo que ele nascera exclusivamente da Virgem Maria.
Os valentões nazistas jamais teriam assassinado entusiasticamente 6 milhões de parentes de Nosso Senhor. Segundo, Hitler temia ser parcialmente judeu. Então vamos ler aqui de novo. Primeiro, ele tinha que absolver Jesus por ser judeu, reconhecendo que ele nascera exclusivamente da Virgem Maria. Os valentões nazistas jamais teriam assassinado entusiasticamente 6 milhões de parentes de Nosso Senhor. Segundo, Hitler temia ser parcialmente judeu. Conclusão. O antissemitismo não se revela apenas através de atos hostis, mas também de apoio aberto ou posturas complacentes aos inimigos de Israel, como os grupos terroristas, ou ainda por meio de críticas sistemáticas aos atos de defesa israelense, pintando o país como o vilão da história. A despeito dos pecados dos judeus, Deus tem um plano com Israel e vai restaurá-lo, quando arrependido aceitar o Messias. Oremos pela paz de Jerusalém. Essa situação, irmãos, de Israel atacar, ser atacado, fazer injustiça, ser injustiçado, cometer erros, cometer acertos, tudo isso vai acontecer ao longo da história, não tem jeito. Porque Israel, ele passa por tudo isso. Porque quando Jesus estava sendo condenado para ser crucificado, os judeus falaram assim: caiam sobre nós e sobre os nossos filhos o seu sangue. Porque os judeus sabiam que Jesus estava sendo acusado injustamente. Os judeus armaram um julgamento fora de hora, com testemunhas falsas. Eles sabiam que Jesus, que não era para condenar Jesus, mas aí eles puxaram a responsabilidade quando disseram: caiam sobre nós e os nossos filhos o sangue dele, o sangue de Jesus. E isso acontece ao longo da história. Ao longo da história, cai sobre os seus filhos o sangue de Jesus. E os judeus, como nós vimos aqui, Deus tem um plano com Israel e vai restaurar Israel. Vai acontecer a redenção de Israel, irmãos. Isso vai acontecer porque está profetizado, está determinado por Deus. Aqui, ó, Jesus, o Messias, salvará Israel quando de sua conversão nacional. Zacarias, capítulo 14, 4, Romanos, versículos 11 e 26, Apocalipse 1, 7. Mas isso vai acontecer no final da grande tribulação. Nós não estaremos aqui para ver isso. Quando, depois que Israel fizer um pacto com o anticristo, e que o anticristo ele vai exigir ser adorado como Deus lá no templo, e os judeus não vão aceitar isso, e vai ter um rompimento do anticristo com Israel, e o anticristo vai ordenar uma perseguição. Então Israel vai chegar no momento que Israel vai estar todo encurralado, o exército de Israel não vai ter força, os judeus não vão ter força para resistir os exércitos de todas as nações que vão cercar Israel. Israel vai ser aniquilado, Israel vai ser destruído, não tem chance para Israel mais. O anticristo está dominando ali, fechando o cerco contra Israel. Israel vai ser massacrado, destruído, e então eles vão entender que aquele que eles receberam como Messias, que era o anticristo, eles vão entender que o anticristo não é o Messias, e eles vão entender que Jesus Cristo é o Messias,
Yeshua HaMashiach, Jesus é o Messias. Então eles vão dizer, Baruch Rabá Bishem Adonai, bendito que vem em nome do Senhor. E quando o povo de Israel se referir a Jesus Cristo como Baruch Rabá Bishem Adonai, bendito que vem em nome do Senhor, nesse momento o Senhor Jesus virá com grande poder e glória. E neste momento, sim, todos os olhos, todo olho verá. Nesse momento vai se cumprir a profecia de todo olho verá. Mas 7 anos atrás, no início da grande tribulação, quando houve o arrebatamento foi secreto. Somente os salvos vão ouvir a última trombeta e serão levados e encontrarão com o Senhor Jesus nos ares. Mas agora aqui, 7 anos depois, no final da grande tribulação, quando Israel tiver para ser destruído, eles vão reconhecer que Jesus é o HaMashiach, que Jesus é o Messias, Yeshua HaMashiach, Jesus é o Messias, Baruch Rabá, Bishem Adonai, bendito que vem em nome do Senhor. Ó Jesus, nós te rejeitamos durante tanto tempo, mas agora nós reconhecemos que tu és o Messias prometido, então haverá redenção de Israel. O Senhor Jesus vai descer com grande poder e glória, todo olho o verá. Jesus vai travar uma batalha, a batalha do Armagedon contra o anticristo. E na batalha do Armagedon, o anticristo vai ser derrotado e Jesus vai lançar o anticristo e o falso profeta no lago de fogo. Ele vai destruir, ele vai dar a libertação para Israel, vai libertar Israel de todo o jugo, de todo aquele exército que vem para destruir. Na batalha do Armagedon, Israel será salvo e vai se render ao Senhor. O anticristo e o falso profeta estarão no lago de fogo, que arde com enxofre. Os primeiros habitantes do lago de fogo, o anticristo e o falso profeta. O diabo será preso por 1000 anos e Jesus vai instaurar o seu reino milenar na terra, o milênio, e durante 1000 anos Jesus vai reinar na terra e Jerusalém será a capital do mundo e o mundo vai viver em paz. Não haverá guerra, não haverá fome, não haverá doença, porque Jesus estará reinando na terra durante o milênio. Então aí vai acontecer a redenção de Israel. É nesse momento que vai acontecer a redenção de Israel. Quando eles reconhecerem que Jesus é o Yeshua HaMashiach, o Baruch Rabá Bishem Adonai, o bendito que vem em nome do Senhor. Jesus disse isso, não me vereis mais até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Mas até lá, Israel vai passar por todo esse processo. E vamos orando por Israel, vamos orando para que Deus possa fazer uma obra de salvação em todos os povos, tribos, línguas e nações, todas aquelas nações que estão ali, que muitos ali sejam alcançados pelo evangelho da salvação do Senhor Jesus Cristo. Porque Deus não faz acepção de pessoas, amém? Então é isso, haverá sim a restauração de Israel. Mas nós não veremos essa restauração. Nós não veremos a redenção de Israel. Nós estaremos no céu, amém? No tribunal de Cristo, recebendo o galardão, e depois estaremos nas bodas do Cordeiro. A noiva é a igreja, o noivo é Jesus. Glória a Deus. Vamos então agora terminar com essas 5 perguntinhas, revisando o conteúdo. Qual era o plano de Amã e sua extensão? Amã planejou a destruição dos judeus de todo o reino de Assuero. Isso incluía até os que haviam retornado para Jerusalém.
Como Amã fez para obter a ordem do rei contra os judeus, Amã convenceu Assuero, escondendo sua verdadeira motivação, que era pessoal. Disse que havia um povo no reino que tinha leis diferentes e não cumpria as leis do rei. Por isso convinha que fosse exterminado. 3. Qual a reação dos judeus diante da notícia de extermínio? O decreto de Assuero tirou a tranquilidade de todos os judeus e os levou a buscar o socorro divino. O que é o antissemitismo e quais são as suas faces? De forma prática, antissemitismo é hostilidade sistemática contra os judeus. Número 5. Cite 3 exemplos de práticas antissemitas. É possível verificar ao longo da história 3 faces de expressão desse ódio obstinado. É o antissemitismo religioso, o nacionalista e o racial. Amém, irmãos? Só para terminar, Baruch Rabá B'Shem Adonai, bendito que vem em nome do Senhor, está no Salmo 118, versículo 26. Compartilhe essa aula, irmãos, com amigos, com os irmãos e todos aqueles que gostam de estudar a palavra de Deus. Desejo que Deus te abençoe ricamente em nome do Senhor Jesus Cristo.